Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula sobre terminologia do módulo 1. Nesta aula você aprenderá conceitos fundamentais do vocabulário internacional de metrologia e também as diferenças básicas entre calibração e ajuste de instrumentos de medição. Bons estudos! Vejamos os conceitos que nós vamos então aplicar nesta aula e conhecer. Os erros de medição, a tendência, exatidão e precisão, que são conceitos diferentes, mesmo que na área de trabalho ainda eles sejam um pouco confundidos. A classe de exatidão, um resultado corrigido ou o que é uma correção, a incerteza de medição, do mensurando, do valor medido, o resultado da medição, a verificação intermediária, ajuste, que é diferente de calibração, curva de calibração e diagrama de calibração, que é diferente de curva de calibração. Esses conceitos eles são imprescindíveis, são necessários para se entender o processo de verificação do certificado de calibração. Se você não entender esses conceitos ou como cada um deles, a diferença entre os mesmos, fica praticamente impossível você fazer uma análise adequada no seu certificado de calibração, podendo aceitar ou rejeitar os resultados medidos. Começando então nossos estudos com o conceito de erro de medição. O item 2.16 do VIN traz que erro de medição é a diferença entre o valor medido de uma grandeza e um valor de referência. O conceito de erro de medição ele pode ser usado quando existe um valor único de valor de referência, né? Isso vai ocorrer se uma calibração for realizada por meio de um padrão de medição, tá? Que é o nosso caso aqui, né, de avaliação desses certificados de calibração, com um valor medido e cuja incerteza de medição é desprezável, ou se um valor convencional for fornecido, e nesses casos, então, o erro de medição ele será conhecido, né? Mas caso se suponha que o mensurando é representado por um único valor verdadeiro ou um conjunto de valores verdadeiros que a amplitude seja desprezável, então nesse caso o erro de medição ele é desconhecido, não tem como considerar ele, tá? Também a gente não pode confundir o erro de medição como sendo erro de produção ou como sendo erro humano, tá? Na verdade, o erro de medição, o erro que provém ali da medição, ele é um conjunto de erros, na verdade. E o erro de medição é dividido entre erros componentes, né? Na verdade, aleatórios, e componentes sistemáticos, tá? A gente não vai entrar nesse nível de discussão, mas é preciso que a gente entenda do que existem, né, esses erros, tá? Que ele pode ser considerado na situação de calibração, em alguns casos, né? E que ele é composto desses dois tipos de erro, certo? E aí, com essas informações, tá? A gente pode, então, ter condições de analisar, ou melhor, de formar um critério de aceitação ou de recusa dos resultados medidos dentro de uma calibração, tá?
Resultado corrigido. O resultado corrigido, ele é possível com relação aos erros sistemáticos. E mesmo assim, nós vimos anteriormente que o erro sistemático ele não pode ser conhecido completamente. Então, o resultado corrigido seria o resultado de uma medição após a correção devido a esses erros sistemáticos. E a correção é um valor adicionado algebricamente ao resultado não corrigido, que chama-se fator de correção, de uma medição para compensar um erro sistemático. Então, a correção ela é igual ao erro sistemático estimado com um sinal trocado só. Essa seria a forma de corrigir, né? A correção. E uma vez que o erro sistemático não pode ser perfeitamente conhecido, então a compensação também não pode ser completa. Então, esse valor de correção ele não é perfeito, né? Ele é uma aproximação do melhor valor possível, tá? Do melhor resultado possível. Vamos falar agora sobre tendência, que tem a ver com os erros sistemáticos, tá? A tendência, lá no item 2.18 do VIM, ou também, como se chamam, erro de justeza, é a estimativa de um erro sistemático. Então, como nós já vimos até então, o erro sistemático ele não pode ser conhecido completamente. Nós temos uma estimativa, na verdade, desse erro. Tá? Então, em 4.20 também do VIM, ele traz sobre a tendência instrumental ou erro de justeza instrumental, que é a diferença entre a média de repetidas indicações e um valor de referência. Então, é assim que se obtém a tendência, né? Que é uma estimativa do erro sistemático. Falando então sobre precisão de medição, tá no item 2.15 do VIM. É o grau de concordância entre as indicações ou valores medidos, obtidos por medições repetidas, no mesmo objeto ou ainda em objetos similares, e sob condições específicas. Tá? Então, para eu obter, conseguir verificar essa precisão de medição, precisa ser o objeto, né, o item de medição o mesmo, ou um item bem semelhante e sob condições, por exemplo, condições ambientais, exemplo, né? As mesmas condições, tá? Porque a precisão de medição ela é geralmente expressa numericamente por características como o desvio padrão, a variância ou coeficiente de variação e sobre, né? Por isso que tem que ter essas condições específicas de medição. Então, essas condições específicas podem ser, por exemplo, né, lidar como repetibilidade, condições de precisão intermediária ou ainda condições de reprodutibilidade, tá? Por isso que essas condições, né, do sistema ali de medição, elas têm que ser bem especificadas. A precisão de medição ela é utilizada para definir, então, a repetibilidade de medição, tá? A precisão intermediária de medição e a reprodutibilidade de medição. O termo precisão ele é bastante confundido com exatidão, tá? Mas isso é errôneo, tá? A precisão é uma coisa, exatidão é outra, né? Então, há tempos eles foram usados para definir o grau de rigor, né, com que uma medição é realizada, né? Mas são definições com entendimentos diferentes, tá? Falando então sobre a exatidão, né, que eu comentei que é muito confundida com a precisão de medição. Então, a exatidão de medição está no item 2.13 do VIM. É o grau de concordância entre um valor medido e um valor verdadeiro de um mensurando, tá? Então, veja bem que a precisão tem a ver com reprodutibilidade, repetitividade, né? E a exatidão é o grau de concordância, mas entre o valor medido e o valor verdadeiro de um mensurando, tá? Então, aqui dá para ver que pela definição, a gente já vê que são coisas diferentes, tá? A exatidão de medição, ela não é uma grandeza e não é atribuído um valor numérico, tá? A exatidão. Uma medição é dita mais exata quando fornece um erro de medição menor, tá? Então, a exatidão em si, ela não tem um valor numérico, né? Mas quanto melhor ela for, melhor ela é, menos será o erro de medição, menor será o erro de medição. Então, o termo exatidão de medição, ele não deve ser utilizado no lugar de veracidade de medição, assim como o termo precisão de medição. Então, veracidade de medição e precisão de medição são coisas semelhantes.
e não deve ser utilizado para expressar exatidão de medição, o qual, né, no caso contudo, ela está relacionado, né, a ambos os conceitos, tá? A exatidão de medição, ela é algumas vezes entendida como grau de concordância entre os valores medidos que são atribuídos ao mensurando, tá? Então, grau de concordância em relação aos valores que foram medidos e atribuídos, relacionados com o mensurando. Então, exemplos, né, de precisão e exatidão, essa figura é até bastante conhecida no meio metrológico, aí acho que todo mundo que faz uma apostila, um curso, coloca porque é o que mais representa, né, é a diferença desses dois conceitos, que fica mais fácil do entendimento. Então, na primeira figura ali nós temos um caso, né, de não ter precisão e ter exatidão. Então, como a precisão ela está ligada à reprodutibilidade e à repetitividade, então, nessa primeira figura aqui, nós não temos precisão, porque os acertos, né, os pontos atirados, eles estão longe do alvo, que seria representado o alvo pelo valor, o mais próximo do valor, né, do mensurando o valor verdadeiro dele que nós queremos medir. Então, pode ver que os pontos, eles estão distantes, tá? E sim, nós temos exatidão porque eles estão mais próximos, né, do campo central, que seria o alvo que a gente quer atingir. No segundo caso, nós temos precisão e temos exatidão, porque os pontos estão bem próximos, ou seja, a repetibilidade e a reprodutibilidade está bem representada, então, pela precisão, né, dos pontos que estão próximos. E a exatidão também, porque está quase dentro, né, do alvo ali, representado pelo valor real, né, pelo valor verdadeiro, no caso. No terceiro caso, nós não temos precisão nem exatidão, porque além de estar longe do alvo, né, da região central do alvo, que é onde a gente mais quer chegar, né, também os pontos estão distantes um do outro, né. E no quarto caso, nós temos precisão, mas nós não temos exatidão. Nós temos precisão porque os pontos estão muito próximos, né? Então, novamente representando a precisão na repetibilidade e na reprodutibilidade, né? Das medições, né? Dos lances, digamos assim, que nesse caso é um alvo que a gente quer acertar. E exatidão nós não temos, porque está bem longe do alvo, que seria representado pelo valor verdadeiro, né? Pelo valor real que a gente quer tá medindo, tá? Então, essa é uma situação que representa bastante essa situação. Esse conceito ele é bem importante no item da norma que fala sobre garantia, né, dos resultados, tá? Quando você vai fazer comparações interlaboratoriais, intralaboratoriais, esse conceito de precisão e exatidão ele é muito utilizado. No item 4.25 do VIN, então, nós falamos sobre classe de exatidão. A classe de instrumentos de medição ou sistema de medição que satisfazem requisitos metrológicos estabelecidos, destinados a manter os erros de medição ou as incertezas de medição instrumentais dentro de limites especificados, sob condições de funcionamento específicas. Uma classe de exatidão ela é usualmente caracterizada por um número, né, ou por um símbolo adotado por convenção. O conceito de classe de exatidão aplica-se a medidas materializadas. Esse aqui é um caso, então, para exemplificar classes de exatidão, né, dos medidores analógicos de pressão, tá? Atualmente a gente usa mais manômetro digital, né? Porque como padrão, no caso de calibração, por apresentar maior flexibilidade, então, dessa classe de exatidão, né? E facilita também a leitura do usuário, né? Então, para calibração usa muito o medidor digital, tá? Mas eu trouxe essa tabela da BNT 14015.1 que regulamenta aí, né, que classifica essas classes de exatidão para o uso, né, para adequar o uso em cada situação. Então, nós temos ali 4 classes no primeiro grupo e depois mais 4. E essa tabela ela está pautada no erro máximo admissível, pode ser pautada também na tolerância, porque às vezes dentro de um requisito específico, de uma norma para atender determinado uso, tá? Como vou citar aqui um uso, por exemplo, quando é medidor de pressão arterial, né? Humana.
Então, nós temos alguns medidores externos ali de laboratório também, né? Tem aquele que vai no braço e tem os de laboratório. Ambos eles são regulamentados, é compulsório, aquilo lá tem que ser calibrado, tá? E aquele equipamento, né? Ele deve atender uma classe de exatidão, uma dessas classes aí, possivelmente a que tenha menor erro, né? Para poder fazer uma leitura mais exata, né? Então, assim, nas características de um manômetro, por exemplo, né, da onde que saem, então, essas especificações, essas classes de exatidão? Os manômetros de teste ou padrão, eles devem ter as seguintes características: a tolerância mínima deve ser de 4 vezes a do manômetro a ser ensaiado, tá? O diâmetro deve ser maior que 150 milímetros para o caso de manômetro analógico. A classe de exatidão deverá ser indicada no mostrador. A faixa de medida deve ser de 1,3 a 1,6 vezes maior que a faixa do instrumento a ser ensaiado. Aqui também ele fala que deve possuir o espelho ao longo da escala, né? E não possuir batente de ponteiro, tá? Então, essas características são trazidas por essa norma, né? Por essa especificação. E aqui diz, ó, a tolerância do manômetro que vai ser calibrado deve ser de no mínimo 4 vezes o valor da tolerância do manômetro padrão utilizado. Então, por exemplo, se um manômetro ele tem uma tolerância de 1%, ele deve então ser calibrado por um manômetro com a tolerância de pelo menos de 0,25%, tá? Então, é um quarto, né? Então, é isso, tá? Eu trouxe essa tabela para exemplificar melhor para vocês aí sobre as classes de exatidão com relação ao uso, tá? A aplicação. A incerteza de medição, o item 2.26 do VIN, é o parâmetro não negativo que caracteriza a dispersão dos valores atribuídos a um mensurando com base nas informações utilizadas, né? Então, a incerteza seria a falta de perfeição da medição. A gente pode traduzir num português mais claro dessa forma, né? E é diferente de erro. Na verdade, a incerteza ela é somatória de vários erros ali ao longo da cadeia de medição, né? Da cadeia de rastreabilidade daquele padrão que vai fazer a medição, né? Comparada àquele equipamento que está querendo se fazer a calibração. Então, essa incerteza ela vem de várias fontes, ela possui vários componentes que podem ser provenientes, por exemplo, de erros sistemáticos, né? Por exemplo, componentes associados a correções e a valores atribuídos a esses padrões, e também assim como uma incerteza deficisional. E algumas vezes elas não são corrigidos os efeitos sistemáticos estimados, né? Mas, em vez disso, elas são incorporadas também como componentes de incerteza de medições associadas, tá? O parâmetro ele pode ser, por exemplo, o desvio padrão, denominado, né? Pode se denominar como incerteza padrão, ou a metade da amplitude de um intervalo, né? Que tenha como probabilidade de abrangência determinada. Tá? Então, tem várias formas de se levantar essa incerteza de medição. A incerteza de medição, ela geralmente engloba muitas componentes, como já comentei, e algumas delas elas podem ser estimadas por uma avaliação de incerteza do tipo A, ou com uma distribuição estatística dos valores provenientes de séries de medições, ou pode ser caracterizados por desvios padrões, né? E as outras componentes, as quais podem ser estimadas por uma avaliação de incerteza do tipo B. E elas também podem ser caracterizadas por desvios padrões estimados e a partir de funções de densidade, de probabilidade baseadas na experiência ou em outras informações. Geralmente, para um conjunto de informações, né, para um determinado conjunto de informações, subentende-se que a incerteza de medição ela pode estar associada a um determinado valor que se atribui ao mensurando. Uma modificação desse valor, então, vai resultar numa modificação da incerteza associada. Okay? Então, trazendo para vocês os itens da ISO IEC 17025 a respeito de incerteza de medição para os laboratórios de calibração. Os laboratórios, então, eles devem identificar as contribuições para a incerteza de medição, né? Como a gente comentou no slide anterior, né? Aquelas componentes todas de incerteza, ou como que essa incerteza vai ser considerada, como um desvio padrão,
O que vai ser levado em consideração, né? Incertezas associadas. Então, todas essas contribuições significativas, elas devem ser consideradas e utilizar métodos de análise, então, apropriados, né, para levantar essas incertezas. O laboratório que realiza a calibração, incluindo dos seus próprios equipamentos, né, não é o nosso caso aqui, que é o nosso caso, a gente está mandando esse item para calibração e está avaliando esse certificado de calibração, tá? Pode ser também o caso que tenha gente aqui assistindo esse curso que precise também fazer a análise do seu certificado de calibração interno mesmo, né? Claro, também é válido, né? Então, ele deve analisar a incerteza de medição para todas as calibrações, tá? Então, mesmo que o cliente, né, a pessoa que está pedindo a calibração, né, você no caso não está pedindo a calibração e não exija tal dele a incerteza de medição, ele deve levantar, né? Para o laboratório de calibração, é mandatório que ele levante então a incerteza, né? Todas essas fontes de incerteza, todas essas contribuições e forme, no caso, a sua incerteza de medição. Eu estou falando forma porque normalmente os laboratórios eles têm todas essas contribuições já levantadas e normalmente eles formulam a incerteza do laboratório, tá? Tem casos que eles formulam, por exemplo, aquela incerteza, por exemplo, para o dimensional. Às vezes ele faz pressão, ele faz dimensional. Mas normalmente eles formulam uma incerteza do laboratório. E tudo bem, não tem problema. Contanto que se você, na tua análise de certificado de calibração, você de repente duvidar daquele valor ou você achar ali alguma questão que possa, você acha que aquela incerteza não está correta, né? Que você tem alguma dúvida, então você pode sim pedir toda essa documentação, porque eles precisam, né, segundo essa norma, que vocês estão colocando, estão vendo aqui no item, ele precisa ter essa análise toda, né? E normalmente eles têm que ter isso documentado, tá? Como que ele faz essa análise, como que é feito esses cálculos e como que ele chega naquela incerteza final, tá? Então você pode requerer isso também do laboratório, né? Ou às vezes no momento de você contratar o laboratório, né? Você quer conhecer, você pode inclusive fazer uma auditoria interna lá dentro do laboratório para você verificar como que é feito, né? Toda essa questão de formulação da incerteza de medição, tá? Então seria isso. O resultado de medição, tá? No item 2.9 do VIN, é o conjunto de valores atribuídos então ao mensurando juntamente com todas as informações pertinentes disponíveis. Um resultado de medição ele geralmente contém informação pertinente sobre o conjunto de valores, né? Alguns dos quais podem ser mais representativos do mensurando do que outros. Isso pode ser expresso na forma de uma função de densidade e probabilidade. Um resultado de medição ele é geralmente expresso por um único valor medido e uma incerteza de medição. Caso a incerteza de medição ela seja considerada desprezível para alguma finalidade, o resultado de medição pode ser expresso como valor medido, como um único valor medido. Em muitos casos, né, em muitos domínios, essa é a maneira mais comum de expressar um resultado de medição, né? Na literatura tradicional e também na edição anterior a essa do VIN, mais atual, o resultado de medição era definido como um valor atribuído ao mensurando obtido por medição. Ele podia se referir a uma indicação ou um resultado não corrigido, ou um resultado corrigido de acordo com o contexto. Falando sobre verificação intermediária, é o processo de monitorar a deriva de um padrão de medição no período entre duas calibrações, né? Vamos entender então o que é deriva para a gente entender então o que é o processo de verificação intermediária, né? A deriva é a variação da indicação ao longo do tempo, né? Ela pode ser contínua ou incremental, desculpa, devido às variações nas propriedades metrológicas do instrumento de medição. Então, entre uma calibração e outra, essa deriva ela pode acontecer. Então, por isso que é importante, em alguns casos, né, para alguns equipamentos ou instrumentos, em algumas situações, realizar a verificação intermediária.
ela serve para garantir, então, a confiabilidade metrológica, né? Ou seja, que aquele padrão de calibração, né, ele está mantendo, né? Está sendo mantido, né, antes de realizar um novo uso, por exemplo. Os objetivos, né, é avaliar se as características do referido padrão não se modificaram significativamente desde a última calibração realizada e consequentemente, então, como a gente já viu, e se os certificados de calibração permanecem válidos, né, após a calibração durante a utilização de um instrumento de medição. Variáveis como uso, né, inadequado do operador, exposição do instrumento a ambientes contaminantes, uso excessivo, né? Às vezes tem muita demanda de uso, por exemplo, naquele mês, né? E sei lá, a calibração é para daqui, a próxima calibração está prevista para daqui 6 meses, né? Então é interessante fazer uma verificação, porque vocês conhecendo, a gente vai falar mais disso, né, sobre verificação intermediária, tem uma parte de uma aula específica para isso, que seria, acho que a última aula. Mas, né, por exemplo, você conhecendo o teu processo, conhecendo ali o que você está medindo, né, o que você vai medir, mensurando as características dele, né? Conhecendo o teu processo, você sabe que se você tiver uma demanda maior, sei lá, 40% maior, 50% ou o dobro, né, do que normalmente você tem, e você estabeleceu um horizonte, né, de calibração para isso, e essa demanda aumenta, então, de repente, você conhecendo o teu processo, você pode ter conhecimento, né, essa expertise de que aquele equipamento ele pode ter sofrido alteração, porque você usou muito ele, né? Você aumentou. E essa diferença, essa alteração, ela pode interferir, né, no processo de medição do teu mensurando, nos resultados, né, que venha do teu mensurando. Então, para você continuar utilizando esse equipamento, né, é bom essa checagem de verificação. Antes que você mande direto para a calibração e às vezes não necessário. Às vezes você vai checar, faz uma checagem, né, a verificação é uma calibração mais simples, digamos assim, e você percebe que não teve muita alteração, que mesmo sob demanda, né, maior, ele não precisa ser então calibrado novamente, aí você segue o processo normal até a tua próxima data de calibração. Então esses tipos de variável, eles podem ocasionar essa deriva, né, com referência no valor declarado no certificado de calibração. Então, por isso, a verificação intermediária, em alguns casos, deve ser praticada. Com relação ao ajuste, né, em equipamentos ou instrumentos de medição, então seria o ajuste de um sistema de medição, né, que pode ser uma máquina, um instrumento, ou equipamento. É um conjunto de operações efetuadas num sistema de medição, de modo que ele forneça indicações prescritas, correspondentes a determinados valores de uma grandeza a ser medida. Então, é uma operação destinada a fazer com que o instrumento de medição ele tenha desempenho compatível com o seu uso, tá? Ajuste não é calibração, calibração não é ajuste, né? São coisas diferentes. A gente vai ver também essas diferenças lá na frente. O ajuste ele pode ser automático, semiautomático ou manual, né? Como, por exemplo, quando você vai utilizar uma balança, é muito comum em balanças, né? Você apertar um botãozinho lá automático de ajuste da balança, tá? Então, ela vai reajustar ali, eliminar ali alguns errozinhos, né? Que fica ali no indicador dela, ou né? Mesmo no sistema de medição, ela vai ajustar, vai corrigir, e aí você pode seguir usando ela. Tem diversos tipos de ajuste, né, do sistema de medição, que inclui o ajuste zero, o ajuste de defasagem, né, que às vezes é chamado de offset também, o ajuste de amplitude e às vezes chama-se ajuste de ganho. O ajuste do sistema de medição ele não deve ser confundido com a calibração, como eu comentei, e que é um pré-requisito para o ajuste. E após um ajuste, né, o sistema ele geralmente deve ser recalibrado, tá? Então, sempre que você mexe no ajuste, o ajuste ele é uma questão física, né? Não é uma questão de calibração ali, de comparação de medição. A gente vai ver isso melhor para frente. Então, toda vez que você fizer o ajuste, o equipamento, o instrumento, máquina, sistema de medição, ele deve ser recalibrado.
Sobre a curva de calibração, item 431 do VIN, é a expressão da relação entre uma indicação e o valor medido correspondente. A curva de calibração ela expressa uma relação biunívoca que não fornece um resultado de medição. Então, porque ela não tem a informação a respeito dessa incerteza de medição. Então, por isso que ela é uma relação apenas biunívoca. Diagrama de calibração, está no item 4.30 do VIN, e diz que é a expressão gráfica da relação entre uma indicação e o resultado de medição correspondente. O diagrama de calibração é a região do plano definida pelo eixo das indicações e também pelo eixo dos resultados de medição. E ela é uma relação multiunívoca, né, diferente da curva de calibração, entre a indicação e entre uma indicação e um conjunto de valores medidos. A largura da região para uma indicação dada fornece, então, a incerteza de medição instrumental. Expressões alternativas da relação incluem uma curva de calibração e as incertezas de medições associadas, uma tabela de calibração ou ainda um conjunto de funções. Esse conceito ela é referente a uma calibração, quando essa incerteza de medição instrumental ela é grande em comparação com as incertezas de medição associadas aos valores de padrões, né? Fator de abrangência, chamado de fator K, está no item 2.38 do VIN. O fator de abrangência, então, é um número maior do que 1, pelo qual uma incerteza padrão combinada é multiplicada para se obter a incerteza de medição expandida. O fator de abrangência, geralmente, ele é simbolizado pelo K, então, a ISO IEC 98, o guia, né, na parte 3, ela fala bastante sobre o fator de abrangência. Esse fator ele é um número encontrado por meio de cálculos e do uso de uma tabela da área estatística, expresso com duas casas decimais. Ele é um multiplicador da incerteza de medição, então, quanto menor seu valor, menor é a incerteza. E também, né, por conseguinte, mais exata é a medição. O K ele é influenciado por desvio padrão das medições, ou quanto maior for a variação entre cada medição, maior também será o valor do K. Os instrumentos de medição, eles representam leituras muito diferentes, né, ao serem calibrados. E eles, então, vão apresentar valores altos de K nos certificados de calibração. Então, exemplo de aplicação do fator K, né, a tabela que nós temos ali 5 balanças, então. E a balança 1, ela apresentou uma diferença, né, de leitura mais acentuada do que as outras 4. Então, esse resultado ele se deve ao valor do desvio padrão, que influenciou diretamente no fator de abrangência, o K, né? E, por conseguinte, influenciou também na incerteza de medição. Já as balanças 2, 3, 4 e 5, respectivamente, né, elas tiveram uma repetitividade de leituras melhor. Então, pode-se observar então, que os valores menores, né, do desvio padrão, incertezas de medição e também do K. Calibração e ajuste, né? A calibração e ajuste de equipamentos, eles são processos distintos. E algumas vezes, por pessoas um pouco mais leigas aí da área, tal, que estão adentrando a área, às vezes pode ser confundido esses dois conceitos.
Sobre o ajuste de instrumentos, então o ajuste é uma operação corretiva, que é destinada a fazer que um instrumento de medição tenha um desempenho compatível com o uso determinado para ele. O ajuste ele significa uma configuração ou um alinhamento, né, do instrumento de medição, ou mesmo de uma medida materializada, né, de forma que os desvios de medição eles sejam reduzidos até um mínimo, ou para que a magnitude desses desvios de medição não exceda os limites dos erros que são especificados. O ajuste, então, ele necessita de uma intervenção, né, na qual, na maioria dos casos, ele permanentemente altera o instrumento de medição ou a medida materializada, que é diferente da calibração, que não altera, né, o padrão de medição ou o equipamento sendo medido, né, sendo calibrado, desculpa. Quando o equipamento não atender aos requisitos definidos, então é necessário a realização, né, desse ajuste. Um exemplo seria o reposicionamento do ponteiro ou a montagem de um novo mostrador em um instrumento de medição. Essa é uma forma de ajuste.